Vamos dar continuidade com o estudo que nós estamos fazendo, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Nós agora estamos lendo o capítulo 8 e espero hoje nós lermos o capítulo do versos 18 até o verso 30. Me disseram que tenho 30 minutos. Peço para ajudarem a ver que horas são agora. 8h15. Então quer dizer que nós vamos até 8h35. 45. Obrigado. Então quando for 8h40, por favor, peço para alguém me dar sinal. Para ser mais específico, o irmão Manuel. Romanos 8. Nós estamos falando da vida guiada pelo Espírito Santo. Vida guiada pelo Espírito Santo. E hoje, especificamente, nessa questão de vida guiada pelo Espírito Santo, nós estaremos estudando na perspectiva da certeza da nossa herança que o Espírito Santo nos dá. A certeza que o Espírito Santo nos dá da nossa herança. Esse é o assunto que nós estaremos estudando nessa manhã. Ao começarmos o capítulo 8, nós líamos, como está no versículo mesmo 1, que nenhuma condenação há para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. E uma ressalva que o apóstolo Paulo fazia é que não é para todos, é para aqueles que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito Santo de Deus. Faz sentido essa afirmação porque Cristo Jesus nos libertou da lei do pecado. Cristo Jesus, nosso Senhor, então, quando nos libertou, quando nos justificou, Ele depositou o seu Santo Espírito em nós, para ser este quem vai nos guiar em toda a nossa vida. Então, nós vivemos a vida cristã não de forma independente. Nós nos convertemos e, a partir desse momento, então, toda a nossa vida deve ser na dependência do Espírito Santo. Se nós procurarmos usar nossos próprios esforços humanos e ignorarmos a liderança do Espírito Santo, nós não vamos conseguir. É impossível viver a vida cristã humanamente. É impossível. Mas, pelo Espírito Santo, sim, nós somos capazes. Somos capazes de podermos ser perfeitos, porque este é o objetivo. Porque Ele nos chamou, nos predestinou em Cristo Jesus para sermos santos e irrepreensíveis, para sermos conforme a imagem de Cristo Jesus. Em palavras mais simples, nós fomos chamados para sermos perfeitos. E isso só será possível ser alcançado mediante o Espírito Santo vai operando em nós a vontade de Deus. Amém? É por isso que a vida cristã é uma vida de fé. E é uma vida em que você não olha para a sua capacidade. Será que eu vou conseguir ficar sem? Será que eu vou conseguir? Não. É uma vida que nós olhamos para o Senhor e dissemos: Senhor, seja comigo. Porque com Ele nós sim somos capazes. Somos capazes. E eu gostava de saber se existe alguma coisa que veio à memória a alguém durante os estudos que nós estamos fazendo, que hoje agora se lembra, que gostava de colocar. Seja alguma pergunta ou alguma palavra. Alguém? Essa pergunta sempre gera um silêncio. Espero um dia o silêncio ser quebrado. Então vamos ler verso 8 ao verso 30.
do capítulo 8. Lê-se assim. Aliás, verso 18, desculpa. Para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas também nós mesmos, que temos as primícias do Espírito Santo, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira, também o Espírito Santo nos ajuda às nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. A certeza que o Espírito Santo nos dá da nossa herança. Logo no início da nossa leitura, o apóstolo Paulo começa por dizer que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós será revelada. Do verso 18 ao verso 21, nós ali podemos perceber que o nosso corpo será glorificado. Embora, nas palavras do apóstolo Paulo no verso 18, embora no momento nós estejamos a passar por muitas aflições, ficamos doentes, sentimos fome, circunstâncias por vezes nos afligem, acontecimentos indesejados nos sobrevêm, somos vulneráveis a muitas coisas, acontecem cheias, nossas casas são destruídas, passamos muito frio, às vezes é muito calor. A certeza que o Espírito Santo nos dá, que Ele coloca isso em nosso coração, e a palavra escrita nos afirma isso, é que nós seremos glorificados. Nós seremos glorificados. Embora todas essas aflições sejam uma realidade, são realidades temporárias, que um dia terão o seu fim. Porque os filhos de Deus aguardam com grande expectativa esse dia. Eu não vejo a hora do Senhor Jesus vir e tudo isso passar. A questão de acordar muito cedo para trabalhar, porque se não trabalhar não vai comer. A questão de ter que viver uma vida inteira, para muitas pessoas, muitas famílias, viver uma vida inteira se sacrificando, expondo o seu corpo a doenças, para um bem-estar que na verdade nem é um bem-estar. A aflição de muitas vezes
você se ver contra a parede diante de uma situação que é ou eu garanto comida em casa ou eu peco contra Deus. Essas situações embaraçosas que às vezes, infelizmente, algumas vezes a pessoa acaba preferindo pecar contra Deus do que correr o risco de ficar sem comer. Essas situações, eu espero e eu não vejo a hora disso passar. E todo cristão, aquele que nasceu de novo, ele deseja viver esse dia. Como seria bom se as coisas fossem mais fáceis? Mas, infelizmente, ou felizmente, não são tão simples assim. A realidade é que passaremos por aflições, mas algo melhor o Senhor tem preparado para nós. A corrupção ficou sujeita à vaidade. É por isso que nós vamos passar por essas aflições. O verso 20 já nos mostra isso, verso 20 e 21. Verso 20, aliás. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa de que a sujeitou. Nós passamos por essas coisas todas, não porque nós queremos. Toda pessoa que sinceramente nasceu de novo, algumas vezes por acidente, peca contra Deus, não porque ele quer, como a expressão mesmo já disse, por acidente. Não é porque nós queremos. Nós não temos como evitar isso. Mas nós podemos nos alegrar no nosso íntimo, porque certamente nós seremos glorificados. Um dia, tudo isso não vai fazer mais parte da nossa vida, porque seremos libertos, como o versículo 21 já atesta. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. A certeza de que um dia o pecado não será mais uma realidade em nosso corpo. A certeza de que um dia nós não vamos estar sujeitos ao frio, ao sol. A certeza de que um dia nós não vamos ser colocados contra a parede entre fazer a vontade de Deus e a sua própria. A certeza de que nós vamos plenamente glorificar a Deus. O que me alegra, irmãos, e o que alegra o coração de toda pessoa que nasceu de novo, é saber que um dia vai poder fazer a vontade de Deus sem embaraço. É saber que um dia vai poder ter dias realmente felizes. Vai ter dias que não terão fim, na certeza de que o Senhor é comigo. Não existe maior glória que nós podemos expectar do que essa. De que um dia nós não vamos orar para Deus nos livrar de pecar. Nós não vamos mais fazer orações de arrependimento porque pecamos. Isso vai passar. Porque o nosso corpo será glorificado. E essa certeza nós temos por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós. Todo aquele que nasceu de novo tem o Espírito Santo de Deus nele. E pode se alegrar. Pode no seu quarto dizer, embora eu esteja a passar por isso, embora eu esteja a sofrer por isso, embora eu não consiga me libertar disso, eu sei que um dia isso não mais fará parte de mim. Isso é maravilhoso. Isso faz meu coração pulsar. Deus é bom. Muito bom. E o Espírito Santo também nos enche de esperança para aquele dia. Ele não só nos dá a certeza de que o nosso corpo será glorificado, mas também nos enche de esperança para aquele dia. Podemos ler o verso 24 ou 25. Lê-se assim. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Como eu estava a dizer, essa certeza de que nós seremos glorificados, vai fazer com que o nosso coração fique cheio de esperança.
E por causa dessa esperança, nos tornamos as pessoas mais felizes do mundo. Porque nós sabemos que um dia tudo isso vai passar. É por isso que mesmo diante de situações terríveis, diante de situações que nós ficamos, poxa Deus, por quê? Lá no fundo, nós continuamos buscando o Senhor, mesmo quando parece que o Senhor nos desapontou. Lá no fundo nós paramos e dissemos, obrigado, papai. Porque nós sabemos que Ele é conosco, que Ele é fiel. Essa esperança que vai fazendo com que o nosso coração se achegue mais a Deus. O apóstolo Pedro, ele disse, quem tem essa esperança, purifica-se a si mesmo. A beleza dessa esperança que o Espírito Santo deposita em nós é que essa esperança nos torna semelhantes a Cristo. É que essa esperança nos santifica. O que fez com que o Senhor Jesus suportasse toda a dor que Ele suportou foi a esperança e a certeza de que um dia Ele podia reinar sobre todo o universo. O que fez com que o Senhor Jesus negasse a proposta do diabo de lhe adorar e então lhe dar todos os reinos do mundo foi porque ele tinha a certeza e a esperança no seu íntimo de que o Pai lhe concederia tudo e o nome deles estaria acima de todo o nome que se pode mencionar. Apenas a esperança é que leva alguém a agir corretamente. Pessoas sem esperança, pessoas que entram em desespero, fazem qualquer coisa. Algumas pessoas que já selaram a sua ida ao inferno, foram assim enganadas, elas dizem, eu sei que eu vou ao inferno, então vou fazer qualquer coisa. Amados irmãos, pessoas sem esperança são as pessoas que mais se mergulham no pecado. Mas pessoas com esperança de tudo isso aqui que nós vimos em breves palavras, são pessoas que se santificam. São pessoas que se distanciam de coisas que podem manchá-los. Um exemplo claro é o que faz um estudante suportar a humilhação de um professor arrogante. Em sala de aula, o professor às vezes quer lhe humilhar publicamente, mas ele não responde ao professor, ele se mantém calado, porque ele sabe dizer que eu preciso passar de classe e um dia eu não vou mais passar por isso. Quando eu for profissional, vou exercer a minha função e vou esquecer isso. O que faz um estudante suportar todos os dias e gastar dinheiro de chapa? O que faz ele procurar se organizar é para não chumbar. Por quê? Porque ele tem uma esperança, tem uma certeza de que é esse caminho que eu preciso trilhar para chegar lá onde eu quero. A mesma coisa acontece com o crente. Por causa da certeza que ele tem do que o Senhor preparou para ele se reserva. Ele se reserva. Algumas pessoas dizem, quando eu morrer eu vou para o céu, mas vivem mergulhado no pecado. O que dá certeza a essa pessoa? Como eu posso confirmar que essa pessoa realmente vai para lá? Se o que caracteriza pessoas que têm essa esperança é a santidade, é que elas vão se separando das coisas do mundo, porque sabem que o Espírito Santo habita neles. É contraditório alguém dizer que tem certeza da vida eterna enquanto se mergulha cada vez mais no pecado. É contraditório. Porque o Espírito Santo em nós, quando Ele vai depositando essa certeza, então as nossas vidas vão sendo transformadas. A esperança que o Espírito Santo deposita em nossos corações é uma esperança transformadora. É uma esperança transformadora. Porque Deus é bom. Deus é bom. E o Espírito Santo também nos ajuda em nossas fraquezas. A certeza de que nós seremos glorificados, de que nós vamos vencer tudo isso, é que nós não estamos sozinhos. Podemos ler o verso 26 a 27. Lê assim: e aquele que examina os corações
Sabe qual é a intenção do Espírito? E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu decreto. Versículo 26 e 27, aliás, estava lendo 27 e 28, verso 26 e 27, e da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. A certeza da nossa herança, da nossa glorificação, nós podemos ter porque o Espírito Santo é o nosso ajudador. Porque nós não estamos sozinhos nessa jornada. Amado irmão, é bom saber que não estamos sozinhos. E mais do que saber que nós não estamos sozinhos, é bom saber que aquele que está conosco não está só para nos acompanhar, ele também está para nos ajudar. E em que momento ele nos ajuda? Quando nós estamos fracos. Quando nós estamos fracos. Tem dias que eu não consigo orar, eu me sinto muito fraco, mas a palavra do Senhor em Hebreus, quando fala dos heróis da fé, uma coisa muito interessante é que diz que da fraqueza tiraram forças. De onde vem essa força? De onde vem um crente que não está conseguindo orar, mas depois de um tempo, ou no mesmo momento, ele sem saber explicar, as suas forças são renovadas. E ele volta a ter vigor. Ele volta a ter alegria. E ele volta a ter alegria pela comunhão com Deus. De onde vem isso? É o Espírito Santo, que mesmo às vezes sem nós percebermos, ele intercede por nós. Ele intercede por nós. E nós somos fortalecidos. Nós vamos chegar até lá. Pode existir um pecado que você agora não está conseguindo superar ele. O Espírito Santo está contigo, ele vai te ajudar e você vai superá-lo. Se esse é o seu desejo, você vai superá-lo, porque o Espírito Santo é o seu ajudador. Será que nós vamos chegar até lá? Quem sabe? Quando morrermos, ninguém sabe. O Espírito Santo sabe. E nós podemos confiar que Ele é conosco. Se Ele é conosco, então não há motivos de nós duvidarmos. Não há motivos de nós duvidarmos. Eu gosto de me lembrar dessas verdades. E a certeza da nossa herança também nos é dada porque o Espírito Santo nos faz ver Deus agindo em todas as coisas. Porque no versículo 26 está escrito ali que muitas vezes nós não sabemos o que nós precisamos pedir a Deus, mas o Espírito Santo nos ajuda. Algumas vezes eu já disse, eu não sei, vou orar para quê? Nada me vem à memória, minha mente está em branco, mas uma palavra de um irmão que certamente disse para mim, bom, mesmo sem saber o que você vai dizer, vai no local de oração, apenas abra a sua boca e colocando aquilo em exercício, em prática, é incrível que às vezes mesmo quando você não sabe o que você vai orar, você se vê que você já passou mais de 1 hora em oração. De onde vêm essas palavras? Nós não sabemos o que havemos de pedir. Nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo, em nós, Ele nos ajuda. Ele nos ajuda. Eu sei que existem aqui irmãos que já experimentaram muito mais do Espírito Santo ajudando eles e os fortalecendo. Porque Deus é bom. Porque Deus é bom. Então, essa verdade deve nos confortar. O versículo que nós nos propomos agora a ler, que é o verso 28,
Diz: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. O Espírito Santo nos faz nós vermos Deus em tudo. Aqui diz: todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Disse todas. Aqui não está a se falar do pecado moral, de você mentir de propósito e dizer que isso contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Esse é um problema moral. Está a se falar de coisas circunstanciais. Uma circunstância que não está em teu poder mudar. Que não é você quem está a fazer aquilo acontecer. Não. Né? É sobre circunstâncias. Em qualquer circunstância, circunstâncias têm a ver com o que os outros fazem e te afetam. O que acontece ao redor e te afeta. Não tem a ver com pecado moral. São essas coisas circunstanciais que contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. É bom. Quanto mais de Deus você tiver em seu coração, você menos vai pensar que teu vizinho tem um olho grande. Existem pessoas que vivem pensando que são muito odiados, que são muito perseguidos. Existem pessoas que a oração deles é só: ei papá, olha só aquele, me livre daqueles meus inimigos, me faça aquilo. Nunca ora para mais de Deus, para conhecer mais a Deus, para ser mais íntimo de Deus. Amados irmãos, quando o Espírito Santo, quando vai fluindo em nós vamos ver Deus em tudo. Já vi. Nós vamos ver Deus em todas as coisas. Em acontecimentos pequenos, nós vamos perceber que é Deus, que isso de alguma maneira vai contribuir. Nós não vamos viver reclamando. Olha, se nós tivermos a consciência de que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, e você ama a Deus, então todas as coisas contribuem para o seu bem. A você que ama a Deus, tudo contribui para o seu bem. Então por que reclamar? Podemos no momento não entender, mas podemos ter a certeza de que aquilo contribui para o bem, para o seu bem. E muitas vezes é depois de passarmos por aquela situação que nós percebemos: foi bom ter passado. No momento nós não compreendemos, mas depois nós compreendemos. Foi bom. Foi bom. E o Espírito Santo nos dá a certeza de que Deus, que começou a boa obra em nós, Ele vai terminar. Porque esta boa obra, este caminho que nós estamos seguindo, não é da nossa iniciativa, é da iniciativa do próprio Deus. Então podemos ler versos 29 e 30. Porque os que antes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. O que nós vemos no versículo 28 é que ali dizia que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que Deus, por seu decreto, Ele chamou. Existem pessoas que vivem dizendo que Deus destinou uns para irem ao inferno e destinou outros para irem ao céu. Essas pessoas estão a dizer que existem pessoas que não têm cura, que não importa o que você vai fazer, não importa o quanto você vai orar por essa pessoa vai para o inferno. Bom, não é o que as Escrituras nesse texto estão a dizer. Nesse texto está a dizer que a quem Deus chamou por seu decreto,
são esses que amam a Deus. Decreto o que é? É como Deus escrever, dizer que irmão castigo. Não, Deus não vai chamar irmão, o nosso irmão castigo aqui. Ele vai chamar só de castigo. Vai chamar castigo. Você terá que comparecer naquele dia. Eu quero que você venha para o meu reino. E ele não pode recusar. Ele vai. Isso é decreto. Mas esse decreto, conforme nós vemos, é um decreto para chamar. É como se fosse convite. Mas não é exatamente convite. Convite você pode negar. É um decreto, é uma ordem. Compareça, venha, que Deus dá a cada um. Agora, quando nós lemos o versículo 29, percebemos que Deus escreve esse decreto por conhecer cada um de nós. Podemos ler o verso 29. Lê-se assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que seja o primogênito dentre muitos irmãos. E aos que predestinou, vejam, aos que predestinou, são esses que ele chamou. Então nós aqui percebemos a sequência. Primeiro, Deus conheceu. Ele conheceu cada um de nós. Ele sabe dizer que Abukini é. Abukini é. Em toda a sua vida, ele será isto. Não que Deus tenha determinado que se um fulano tal, de nome Manuel ou João, ir à prisão porque roubou, é Deus quem determinou que ele vai fazer aquilo. Não. Mas Deus conheceu que este fará isto. Então, pelo conhecimento dele, de cada um de nós, ele definiu e destinou cada um para ir fazer parte do seu lugar santo, da sua morada, que ele está preparando para todos aqueles que crerem no seu Filho. Então, quando ele predestinou, quando ele definiu o destino daqueles que ele conheceu, então ele escreveu o decreto para cada um. Escreveu o decreto que foi, que chegou até você através do Evangelho. Quando você ouviu, você não resistiu, creu no Senhor Jesus e nasceu de novo. Creu no Senhor Jesus e nasceu de novo. E quando ele fez isso, ele decretou para que essas pessoas viessem a Jesus para que pudessem justificá-los. Ou seja, declarar-os santos. Declarou cada um desses que ele chamou de santos, por causa da justificação que ele fez. O que estamos dizendo aqui é que essa jornada que nós tomamos, você está nessa jornada de fé, por mais que você se veja muito fraco, Deus te conhece. E mesmo Ele te conhecendo, Ele decidiu no coração dele que você vai gozar a eternidade com Ele. E não há nada que vai impedir. É por isso que eu digo, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Não importa o que vai acontecer contigo, tudo isso está contribuindo para o seu bem. O Espírito Santo em nós, Ele nos dá essa certeza. E nós precisamos transmitir essa certeza, comunicar essas verdades a pessoas que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho. Seria muito bom se na sua família todos os membros tivessem esse entendimento e como uma família, de mãos dadas, vocês pudessem dizer: obrigado, papai, porque o Senhor nos salvou. Fale de Jesus para cada um deles. Alguma pergunta? Aqueles que não nasceram de novo, a graça de Deus não está fechada. Você pode se tornar esta pessoa que vai viver com essa certeza cheia no seu coração, com essa esperança transbordando no seu íntimo, na certeza de que eu não vou recuar, na certeza de que as circunstâncias não vão me impedir de chegar até lá. Essa certeza profunda só nos será dada, só nos é dada pelo Espírito Santo.
só pelo Espírito Santo e é mediante o novo nascimento. Crê no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus. Tu e a sua casa serão salvos. Se for desconfortável te levantares para orarmos contigo agora, podes depois procurar o irmão Castilho. Vamos orar. Eu peço que todos aqueles que têm certeza da sua salvação, orem sendo gratos a Deus. Orem sendo gratos a Deus. E aqueles que ainda não têm, orem até que Deus lhes dê a certeza. Pode começar agora e continuar em casa, até que Deus coloque a certeza no seu íntimo. E aqueles que ainda não estão na fé, podem orar pedindo misericórdia. E que a graça de Deus possa alcançá-los. Pai, somos gratos por esse dia. Obrigado, ó Espírito Santo, que de fato cumpre a missão de convencer os nossos corações, nos instruindo e nos lembrando de todas as promessas decretadas na palavra de Deus. Obrigado, Senhor, que apesar das nossas fraquezas, das nossas limitações e dificuldades do dia a dia, o Senhor nos conforta, o Senhor intercede por nós, o Senhor nos encoraja a continuar na jornada de fé até o dia da glorificação. Obrigado por tudo que o Senhor opera em nós, tanto crer quanto o praticar da tua palavra. Obrigado pela sua graça regeneradora em nossas vidas, pela certeza que temos que apesar de passarmos momentos difíceis, de fraquezas física e espiritual, o Senhor nos tem fortalecido segundo a tua palavra. Pai Santo, acompanhe cada um de nós com alegria, conforto da alma, mesmo em momentos de desconforto. Glorifica-te a ti mesmo, Deus, em nossas vidas, na vida da tua igreja. Confira-nos a alegria da tua salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.